Fala pessoal, tudo bem? A gente vive um momento bem esquisito. O mundo vive uma realidade absolutamente inédita e surpreendente. Pessoas de todos os perfis, classes sociais, idades, cargos, gêneros, raças, estão sendo obrigadas a ficar em casa, isoladas, para evitar a disseminação de um vírus que já revelou o seu poder de devastação. A pandemia do Covid-19 veio nos mostrar que cuidar da saúde é condição número 0 para seguir adiante. A privação de estar ao ar livre, em contato com as pessoas e com a natureza, tem sido um aprendizado nada fácil. E a gente tem refletido muito mais sobre a saúde, sobre como a gente se cuida, o que a gente tem que fazer para a nossa vida ficar em ordem, a rotina, dentro das possibilidades, também em ordem. Para isso, a gente chama um timaço aqui de médicos. Doutora Ana Escobar, pediatra. Tudo bom, doutora Ana? Ótimo, é um prazer estar aqui, obrigada. Doutora Marise Lazzaretti, endocrinologista. Olá, muito bem por enquanto, estamos todos bem aqui, obrigada. E doutor Odair Albano, ginecologista. Tudo bom. Estamos todos num momento muito particular, né? A gente está entendendo os acontecimentos. Eu, como paciente, né, fico consultando os médicos para entender quais providências a gente deve tomar e fico imaginando que vocês fiquem cuidando dos seus pacientes, querendo entender também tudo que está à nossa volta. Eu queria fazer uma abertura muito breve aqui, antes da gente entrar, mergulhar na história da vitamina D, a importância dela para o nosso organismo. Doutora Ana, como é que tem sido a sua acolhida com os bebês, com as crianças, adolescentes, e principalmente com os pais delas? Então, nesse momento, né, todos estão dentro de casa, estamos, né, dentro de casa. Então, isso é muito importante para evitar a propagação desse vírus que tem um poder de disseminação enorme. Então, pais, crianças, as famílias estão confinadas dentro de casa. Agora, isso, por outro lado, nos priva, né, de uma das vitaminas que a gente fabrica quando o sol bate na pele e que é essencial para o nosso sistema imunológico, para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças. Então, agora vamos aí ao longo da nossa discussão ver como que a gente pode fazer nessa situação. Doutora Marisa trata dos hormônios todos, né? São muitos ali no nosso corpo, inclusive nos permitindo ficar mais saudáveis, menos saudáveis. Os seus pacientes têm trazido que tipo de queixas para assim, e lembrando que o cortisol, né, o hormônio do estresse também deve estar muito presente nesse nome, né? Sem dúvida, os hormônios eles atuam em todo o nosso organismo, inclusive tem uma resposta muito forte ao estresse, como você mesmo disse. E nesse momento a preocupação é não só com os hormônios, mas com toda a parte metabólica que pode estar afetada, especialmente com o período de quarentena, em que a gente está ficando mais em casa, a alimentação muda, a atividade física muda, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa imunidade também depende do nosso estado nutricional e do nosso estado de espírito, né? Eu acho que a ansiedade, a depressão, são situações que também podem interferir na resposta imunológica, e que a gente tem que cuidar disso também. Além da parte alimentar, a parte nutricional, a parte emocional também é importante para o sistema imunológico. Eu acho que a ansiedade hoje em dia é o que a gente tem que controlar, né? Doutora Odair, e o senhor trata de mulheres que estão querendo engravidar, estão grávidas, estão quase tendo seus bebês, estão efetivamente tendo seus bebês. O que é dito, de que forma o senhor acolhe essa família, essa mulher, nesse período tão dramático, né, tão sensível? Nós estamos vivendo uma pandemia de um vírus ainda desconhecido em muitas das suas ações, que está desafiando o mundo científico, que não tem modelo, que não tem um tratamento ainda efetivo, e naturalmente as mães, em especial, eu sou ginecologista e obstetra, as mães estão muito apreensivas. Ainda não se tem resultados finais da transmissão vertical para o bebezinho, mas há uma grande apreensão. E esse momento, dentro de casa, limitando a saída e ainda não se expondo ao sol, né, e a preocupação, o que é que eu ainda posso fazer, tem trazido grandes transtornos. As consultas estão sendo feitas em intervalos maiores, com menor número de pacientes, e depois nós vamos comentar qual é a rotina do consultório nesse momento. Doutora Marise, qual a importância
da vitamina D para o nosso organismo, para combater infecções, como, por exemplo, esse vírus que está causando essa pandemia? Bom, a vitamina D ela foi descoberta já há 100 anos, exatamente 100 anos atrás foi quando nós descobrimos a vitamina D. E ela foi descoberta por conta da doença óssea, né, especialmente do raquitismo que existia naquela época, que é o amolecimento dos ossos. Na deficiência grave da vitamina D, os ossos são extremamente afetados, levando a osteomalácia, ao raquitismo, a osteoporose, as fraturas, tá? Então, inicialmente, assim, os grandes estudos com vitamina D focavam as doenças osteometabólicas. Com o tempo, com o passar das pesquisas, se observou que quase todas as células do nosso organismo são responsivas à vitamina D, inclusive as células do sistema imunológico, que são os leucócitos, né, os macrófagos, as células que resistem às infecções, que respondem às infecções. Então, a partir do momento em que se avaliou que existia todo esse maquinário dentro dessas células para ser responsivo à vitamina D, começou a se estudar, então, o efeito da vitamina D sobre o sistema imunológico. E se observou que a vitamina D tem vários efeitos, tanto na imunidade inata, como na imunidade adaptativa, né, na produção dos anticorpos. Então, ela é fundamental para o funcionamento correto de todo esse sistema. Além disso, o que se observou? Talvez esse estudo tenha começado com o estudo da influenza. A influenza, a gripe, né, que a gente chama de gripe, ela é sazonal, ela aparece mais ou menos durante o inverno, e depois ela praticamente desaparece durante o ano. E isso começou a se cogitar se a vitamina D teria alguma coisa a ver com isso. E realmente, alguns estudos publicados demonstraram que quem tem vitamina D mais baixa é mais suscetível a infecções virais, especialmente as infecções do aparelho respiratório, né, das vias aéreas. E depois, agora, há um ano atrás, foi feita uma meta-análise. O que é isso? Vários estudos publicados a esse respeito foram agrupados, que forma uma quantidade de dados muito mais sólida, né? Uma resposta muito mais sólida do efeito da vitamina D sobre as infecções. E o que se observou que realmente os indivíduos com deficiência de vitamina D têm um risco muito maior de ter infecções, especialmente virais, e do trato respiratório, do que aqueles que não têm deficiência de vitamina D. Então, agora, nesse momento em que nós estamos justamente sob risco de uma infecção predominantemente respiratória, a deficiência de vitamina D tem que ser evitada, né? E, como a Ana já disse, no momento de confinamento e no momento em que a gente está entrando agora, que é o inverno, onde a gente vai ter menos oportunidade para tomar sol, é quando a gente está mais sob risco de ficar com deficiência de vitamina D, e justamente no momento em que a gente quer se proteger de uma infecção viral. Então, acho que é um momento muito propício para a gente discutir a vitamina D aqui conosco, nesse fórum. Agora eu queria a doutora Ana e do doutor as particularidades em relação às gestantes e aos bebês, claro, e crianças e adolescentes. Doutor Odair, como é que tem sido a conversa com as suas pacientes em relação à suplementação, em relação a essa segurança para que elas tenham um pouquinho mais de tranquilidade nessa fase da vida? Durante o pré-natal, a gente tem uma preocupação muito grande com a nutrição. E os estudos mais recentes mostram que o impacto da vitamina D pode começar antes da gestação. Os trabalhos recentes estão mostrando mudança do índice do risco de aborto habitual. Mulheres que têm índices mais elevados de vitamina D antes de ficar grávidas têm um menor risco de abortamento. Outro fato que vem chamando a atenção é que alguns desfechos, algumas situações negativas na gravidez, né, podem ser minimizados com níveis adequados de vitamina D. Vamos citar algumas que todos conhecem, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, restrição do crescimento, crianças pequenas que não se desenvolvem adequadamente, partos prematuros. Então, nós temos uma gama de situações que podem ser minimizadas quando os níveis de vitamina D são mais elevados. Por isso que nós consideramos um grupo de risco.
que deve ter níveis de vitamina D superiores a 30 nanogramas por ml, exatamente por causa desta particularidade. A outra coisa que já se descobriu é que na placenta existem receptores de vitamina D. Isso é importante? É muito importante. Nós sabemos que a vitamina D é metabolizada no fígado, ativada no rim. Imagine o que é ter o receptor na placenta, quer dizer, ela tem condições de pegar a vitamina que ainda não foi ativada e ativá-la. Então, é importante que você mantenha bons níveis da vitamina D para que ele possa passar para o feto. E a gente também aprendeu que não se deve, né, dar doses semanais elevadas, exatamente porque ela é dose dependente, então você tem que dar doses diárias. Então é um grande aprendizado, como a doutora Marise comentou, desde o final da década de 90, de 80, em 1989, quando se descobriu receptores, nós estamos aprendendo que a vitamina D é um pró-hormônio, ele não é simplesmente um nutriente. Então, se puder, eu complemento a resposta seguindo essa linha, né, da gestação, né, que o doutor Adair bem colocou, né, pessoal? Vocês imaginem como que um bebezinho crescendo esses 9 meses dentro do útero, pensem só na formação dos ossos desse bebê, para incorporar o cálcio e esses bebês nascerem com seus ossos rígidos, ricos em cálcio, bem formados. Vocês podem imaginar a quantidade de vitamina D que realmente tem que ter passado, né, da mãe pela placenta para o bebê, fora o que a doutora Marise também bem colocou, que são todos os outros efeitos que a vitamina D tem no organismo do bebê como um todo. Então, gente, os bebês, eles nascem até mais ou menos 6 a 8 semanas, ainda tem uma reservinha de vitamina D que passou da mãe. Mas depois disso, esses bebês precisam receber a vitamina D. De que forma? Leite materno? Aí é que está. Leite materno, gente, não tem concentrações adequadas de vitamina D para tudo que aquele bebê vai precisar, por incrível que pareça. Então, por exemplo, um bebê com menos de 1 ano, os bebês necessitam de pelo menos umas 400 unidades de vitamina D por dia. O leite materno, gente, oferece mais ou menos de 30 a 40 unidades. Então, a natureza conta com o fato dos bebês poderem tomar um pouquinho de sol. Só que a gente sabe que agora, nesse momento, ninguém pode sair todo santo dia e tomar sol, nem tem sol, nós estamos no inverno. Então, como que a gente faz? Aí, é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda formalmente a suplementação da vitamina D. É a única vitamina, gente, que tem indicação de suplementação formal pela Sociedade Brasileira de Pediatria. De quanto? Das 400 unidades que as crianças precisam por dia até 1 ano. Depois de 1 ano, precisam de um pouquinho mais, de 600 unidades. Então, isso é super importante a gente saber. Quer dizer, o bebezinho intraútero precisa dessa vitamina D, que vem da mãe, como o doutor Adair colocou, para crescer e se desenvolver, principalmente seus ossos, e depois ele continua crescendo. Então, precisa da suplementação da vitamina D. Doutora Marise, essa história do leite materno, né, ela também implica na alimentação que a mãe está tendo, né? Então, como essa mulher se prepara durante a gestação e também depois do nascimento do bebê, para conseguir repor o máximo que ela consegue de todos os nutrientes, inclusive da vitamina D para esse bebezinho que está mamando? Então, a nutrição, a gestação é um momento muito especial da mulher e que realmente os cuidados com a nutrição são fundamentais, né? Ela tem que ter uma alimentação muito mais cuidadosa, quer dizer, deveria sempre ser cuidadosa, mas na gestação a mãe até se aplica muito mais para fazer tudo direitinho por causa do bebê. Em geral, quando a alimentação é muito variada, a gente consegue adquirir todos os nutrientes necessários a partir da alimentação, com exceção da vitamina D. A vitamina D não está nos alimentos, acho que isso que é importante a gente ressaltar, não existe vitamina D suficiente nos alimentos. Nós dependemos do sol para produzir vitamina D na pele, né? Então, esse conceito de vitamina é um pouco diferente para a vitamina D. Então, não é da nutrição, não é da alimentação que a gestante vai obter a vitamina D. Ela deveria se expor ao sol,
mas a gente sabe que na gestação, especialmente, é um momento que a gente fala para não se expor muito ao sol, né? Ou se expor, quando vai se expor, tem que se expor com filtro solar, o que bloqueia a produção da vitamina D. Então, na gestação, ela precisa receber vitamina D através de suplementos vitamínicos, né? Nas doses que o doutor Adair já comentou. E um outro momento muito crítico da mulher também é na lactação. Na lactação, o momento em que ela está oferecendo um monte de nutrientes para o bebê, inclusive cálcio, né? O cálcio é fundamental para um organismo que está crescendo extremamente, de uma velocidade extremamente rápida, e a mãe também tem que tomar cuidado para não ficar ela com deficiência, porque a prioridade ali é passar para o bebê. Então, ela vai ter que ter uma alimentação muito mais cuidada durante a lactação, também em relação à vitamina D e ao cálcio, que são os dois nutrientes que fazem os ossos do bebê crescerem, né? Acho que era isso, não sei se o Odair teria alguma coisa aí para complementar. Só para complementar, a Febrasgo, né, que é a nossa federação, ela orienta a que a gestante receba entre 1.000 e 2.000 unidades diárias, né, como um suplemento. E se ela tiver deficiência, concentrações que podem variar até 5.000, 6.000, né, de 4 a 6.000. Então, essa suplementação, e bem colocado pela Marise, só para que a gente volte a reforçar isso, a alimentação é muito precária, ela não corresponde a 10% do que as pessoas precisam. Vamos dar um exemplo, né? Se você pegar 100 gramas de salmão que a gente de vez em quando consome, né, com grande prazer, você tem uma quantidade muito pequena de vitamina D. Se você pegar mesmo os peixes gordos que têm vitamina D, a quantidade é pequena. O ovo, que é muito citado, tem 20 unidades. Então, pela alimentação fica difícil. A exposição do sol, como a Marise falou, e a reposição, a suplementação de forma adequada, né? E é importante lembrar esse fato, que essa é uma concentração aceita pelos organismos legais, como a Anvisa, né? Considerando que de 1.000 a 2.000 unidades diária é uma recomendação de suplemento nutricional, ou seja, ele não tem efeitos deletérios. Agora, uma pergunta para os três aqui, a gente pode começar com a doutora Marise. As pessoas ficam se questionando, né? Mas como é que eu sei que eu estou carente de vitamina D? Então, vamos falar do público em geral e saindo agora só das gestantes, né? E dos bebezinhos. Como é que eu sei? Eu preciso fazer um exame. Mas a gente sabe que ninguém está fazendo exame nenhum, ninguém está convidado a ir a laboratório, hospital. Então, como é que a pessoa sabe se ela tem essa deficiência e, não sabendo, como é que ela age nessa situação, doutora Marise? Bom, o principal fator que ela deve imaginar é assim: eu estou tomando sol em alguma parte do meu corpo diariamente? Não. Então, quase certamente ela vai ter deficiência de vitamina D, porque é a nossa fonte ao sol. Então, hoje em dia, realmente, se nós formos dosar no sangue, nós dosamos a 25-hidroxivitamina D e ela é um excelente parâmetro para nos dizer se o indivíduo está com uma deficiência ou não. Então, realmente, o médico tem a condição de fazer isso. Nesse momento, nós estamos evitando fazer com que o paciente saia de casa e muito mais de que ele vá a um ambiente que tem outras pessoas e que pode ter gente lá contaminada, porque vai lá por causa de alguma doença. Então, a gente não recomenda a dosagem da 25-hidroxivitamina D, e sim a suplementação. Eu recomendo realmente que todo mundo consuma as doses recomendadas entre 1.000 e 2.000 por dia, quando nós estamos falando de adultos. Na infância, as doses são menores, como a doutora Ana já falou, 400 a 800 unidades, dependendo da faixa etária, mas no adulto, de maneira geral, se ele tomar 1.000 ou 2.000 unidades por dia, ele vai estar protegido da deficiência grave de vitamina D e não vai ter nenhum risco com essas doses, porque essas doses são bastante seguras. Então, se ele não puder ter orientação médica do médico dele, eu recomendo que ele consuma durante esse período que nós estamos no inverno e sob risco de contaminação com o corona, essas doses que são as doses básicas, né, de vitamina D que a gente precisa por dia, diariamente. Doutora Ana, quer complementar? Doutora Marise falou tudo, né? Mas é exatamente isso.
É isso, pessoal. Eu acho que esse é o momento que realmente a gente tem que pensar na suplementação de vitamina D. Fortalece o nosso sistema imunológico e nós estamos precisando dele agora e principalmente quando houver a abertura dessa pandemia, porque a gente sabe que esse vírus ele não vai diminuir, ele vai seguir. Claro que a gente espera que essa nuvem, obviamente, diminua bastante, mas o vírus vai seguir por aí. Então a gente vai contar aí muito com o nosso sistema imunológico. Então, agora já é o momento da gente deixar nosso organismo em ordem, imunologicamente bem, o mais potente possível, e a vitamina D faz parte dessas engrenagens, dessas ferramentas que fazem com que a gente consiga combater melhor essa infecção. Portanto, é a hora da gente realmente fazer aí o nosso estoque de vitamina D. Doutora Odair, quais são os cuidados que a pessoa deve ter para se suplementar, né? O que ela deve saber, que cuidados ela deve tomar, como é que ela sabe a dosagem perfeita, exata para ela? Essa suplementação de 1.000 a 2.000 unidades, como a Marise colocou, é perfeitamente seguro. Os diversos experimentos mostram que as pessoas podem tomar dosagens até maiores diárias, sem risco de toxicidade. Pela dosagem do 25-hidroxi, a gente poderia chegar a 100 nanograma. Normalmente se preconiza que entre 30 e 60, em especial os grupos de risco, entre 30 e 60, para conseguir os benefícios imunomodulador, de preferência na faixa de 40 para cima, porque você tem resultados melhores. Então, a suplementação em níveis que estão sendo colocados, ela é perfeitamente segura e muito eficaz. Ou seja, não traz nenhuma preocupação adicional àqueles que estão utilizando. Muitas pessoas dizem assim, mas pode ter problema para ingestão, né? Hoje você tem comprimidos, você tem cápsulas gelatinosas até pequenas, ou seja, existe uma certa facilidade para que a suplementação seja feita sem efeitos adversos. Agora, doutora Ana, existem várias formas de manipulação, né? Existem comprimidos, cápsulas, gotas. Qual é a particularidade de cada uma delas? Tem a ver com a idade? Tem a ver com o estado de saúde? Com o que exatamente tem a ver? Principalmente tem a ver com a idade, né? Como pediatra, digo isso para vocês. Então, por exemplo, as crianças não conseguem ingerir cápsulas, não tem como, né? Bom, bebezinho, impossível. Então, por isso que são importantes essas formulações líquidas, em gotas, né? Que fornecem a quantidade necessária de vitamina D e é facílimo a ingestão. Nem são necessárias muitas gotas, né? Não é aquela quantidade grande. Então, é perfeitamente viável que se tomem as gotinhas todo dia. São poucas gotas, as crianças tomam, não tem um gosto muito forte, muito acentuado, a aceitação em geral é muito boa, e aí então as crianças podem receber a vitamina D todo dia tranquilamente na forma de gotas. Até que idade? Até mais ou menos 10 anos. A partir de 10 anos que as crianças já conseguem pensar em tomar um comprimidinho. Então, a infância inteira, a maior parte da infância, as nossas crianças, né, devem suplementar com gotas. Vamos aqui num bate-bola, porque a gente já falou bastante, mas é sempre bom a gente repetir, né, para fixar bem na cabeça de todo mundo. Doutor Odair, existe um grupo de risco que fatalmente precisa ser suplementado com a vitamina D? Sim, de um modo geral, idosos não conseguem, pela baixa exposição, pela pele fina, não conseguem absorver. Pessoas que têm dificuldades da exposição ao sol seria o grupo mais importante a ser analisado. Algumas patologias. É importante ressaltar que a vitamina D, quando ela está em quantidade normal, você tem índices adequados, ela reduz a mortalidade geral das pessoas. Hoje nós sabemos, por exemplo, que ela está relacionada ao agravamento de doenças cardiovasculares, a resistência à ação insulínica e até a diabetes, ou seja, ela poderia servir como uma prevenção, tá, a diversas patologias. Então, cada dia mais, e acho que a Marise pode falar com bastante propriedade, o grupo de risco está aumentando, né? Se coloca agora a possibilidade de atletas de alta performance e outras situações que são necessárias, né? Eu sou também da diretoria da comissão dentro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da SBEM,
da comissão que faz parte que cuida da vitamina D, vamos dizer assim, das doenças osteometabólicas dentro da endocrinologia, e a gente lançou agora umas diretrizes justamente definindo quem são os grupos de risco, mas como o Dair falou, é um grupo que não está fechado ainda, nós ainda podemos ampliar esse grupo. Então, os idosos, sem dúvida, é o principal grupo que tem maior risco de deficiência na nossa sociedade, por vários motivos, como já foi exposto aqui. Então, ele, sem dúvida, tem que ser suplementado sempre, independente até de pandemia, independente de qualquer outra questão. Os obesos também, e aliás aqui um outro grupo de risco de maior severidade do coronavírus, os obesos também têm vitamina D mais baixa. Além disso, a gente recomenda para gestantes, as gestantes também são incluídas no grupo de risco, indivíduos com doença crônica, que acaba, especialmente as doenças inflamatórias intestinais, os indivíduos que fizeram cirurgia bariátrica, é um outro grupo enorme também, que tem muito risco de deficiência de vitamina D, quem teve câncer ou está em tratamento por câncer, porque a vitamina D também melhora a sobrevida desses indivíduos, e de uma maneira geral, os trabalhos mostram que realmente a suplementação, a adequação da vitamina D melhora a sobrevida da população em geral. Então, nesse momento, nós estamos realmente discutindo bastante esses efeitos não esqueléticos da vitamina D. Por que ele aumenta a sobrevida? Né? Muito provavelmente pelo efeito imunológico, acho que seria talvez o principal mecanismo para melhorar a sobrevida da população geral, porque nesse momento também, o que a gente tem visto muito na internet, vários pseudo-experts falando, cada um tem a sua fórmula da cura, né, das doenças, e existe também um exagero na prescrição da vitamina D, em doses muito acima do que a gente está preconizando aqui, 600 vezes acima do que a gente está preconizando aqui. E essas doses também não estão indicadas, nenhum de nós aqui está preconizando esse tipo de superdosagem de vitamina D, porque pode levar à intoxicação. Então, nós não recomendamos essas doses excessivas, a vitamina D é um nutriente que tem que ter a medida certa, não é quanto mais melhor, né? A gente tem que corrigir a deficiência, isso é atingir a suficiência, não é o excesso é ruim e pode dar intoxicação, então acho que é bom lembrar isso, porque tem gente que está muito preocupada e acaba ouvindo esse tipo de conversa na internet e pode entrar em um barco furado. Eu queria só acrescentar, muito bem colocado pela Marise, a vitamina D, muitas vezes, ela é indicada de forma inadvertida como uma cura para doenças. E muitas vezes ela tem uma participação efetiva na evolução favorável da doença, ou seja, ela faz parte do tratamento, ela nunca deve substituir o tratamento principal, que é algo que muitas vezes é difundido, né? Às vezes a gente vê manchetes, a vitamina D curando algo que a gente sabe que não é adequado. E muito bem colocado. Eu tenho tido muita observação nas questões cardiometabólicas, né, que me parece um ramo muito grande para o crescimento, né, exatamente por essa função que ela tem, que é uma função metabólica extremamente importante. É fundamental isso que vocês estão falando, porque tem um modismo, né? As pessoas vão seguindo qualquer uma aí, qualquer informação que aparece pela frente, tem um monte de notícia falsa, e a gente está aqui reunido justamente para esclarecer e tirar todas as dúvidas, inclusive temores que muita gente tem sobre essa suplementação. Vamos repetir, então, doutora Ana, para bebezinhos recém-nascidos, crianças, adolescentes, vamos falar da dosagem certinha? Vamos lá, pessoal, super fácil, olha. Crianças, quando que a gente começa? Bebê pequenininho, nasceu, chegou em casa, 10 dias depois já podemos começar a suplementar a vitamina D. Tem indicação formal para isso, não se esqueçam. Então, quanto que a gente dá? 400 unidades por dia. Aí a gente pega aquela preparação em gotinhas, vê lá a quantidade de gotas, 400 unidades por dia. Todos os pediatras em geral orientam isso. Até que idade essa dose? Até 1 ano. A partir de 1 ano, a gente pode seguir com 600 a 800 unidades por dia. Até que idade?
vamos seguindo, seguramente até 2 anos. E agora que está todo mundo confinado, tomando pouco sol, ou mesmo crianças, hoje, que a gente sabe, estão crescendo, mas tem uma vida, quando voltar tudo, que seja o novo normal, mas voltarem às atividades, as crianças têm muito pouco tempo de tomar sol na hora que precisa tomar sol. Então, a gente deve ir suplementando durante toda a infância e inclusive na adolescência. E aí na adolescência já chegando próximo da dose dos adultos, que é essa de 1.000 a 2.000 unidades por dia. O adolescente tem um ritmo de crescimento muito acelerado, também precisa estar com o seu sistema imunológico em ordem, então é importante suplementar. Portanto, gente, infância e adolescência é um período que é importante a gente ter os níveis de vitamina D sempre em ordem. Doutor Odair, e as particularidades para a gestante, para a mulher que está grávida e para aquela que está querendo engravidar? Então, primeiro gostaria de falar da mulher, porque nós temos uma grande preocupação na mulher, inclusive acima de 50 anos. A gente não pode esquecer que 13% das mulheres, 13% da população brasileira são mulheres com mais de 50 anos. É um universo de 26 milhões de mulheres, né? A grande preocupação de estar atento a esses níveis de vitamina D, exatamente para que você tenha benefícios, não só na questão osteomuscular, a gente não colocou, mas a questão muscular é significativa, níveis adequados, melhora a condição muscular, a força muscular e, naturalmente, a possibilidade de queda. Então, é fundamental que ela tenha reposição. Se níveis muito baixos, uma reposição mais ativa, na faixa de 7.000 por dia, 7.000 unidades, 50.000 por semana, sem nenhum problema. E uma dose de manutenção de 1.000 a 2.000 unidades dia. Já nossas gestantes, aquilo que a gente falou, entre 1.000 e 2.000 unidades dia, tá? E se houver uma deficiência extremamente importante, na faixa de 4 a 6.000 unidades por dia para fazer a complementação. Com esse esquema, a gente consegue beneficiar as mulheres, de um modo geral, e em especial as gestantes. O senhor falou da idade, né? Então, mulheres na menopausa. E mulheres que praticam atividade física. Então, vamos imaginar o universo inteiro, né? Jovens, 30, 40, 50, 60. É a mesma dosagem, doutor Odair? Exatamente isso. Nessa mulher, a gente pode fazer a dosagem da 25-hidrox para ter uma noção mais exata, em especial se ela tiver sintomática, não tiver exposição ao sol, mas a reposição é bem saudável para que você possa minimizar esses riscos. Nós não podemos esquecer que todo dia morrem no Brasil 440 mulheres de doença cardiovascular, que é um número elevadíssimo. Nós temos 40 mortes por câncer de mama e 440 por doença cardiovascular. E esse é um período de transição hormonal com diversas repercussões, né, como a gente falou, osteomuscular, mas também cardiovascular. Então é fundamental que todo ginecologista, né, esteja atento aos níveis de vitamina D da mulher. E na gestação, pela importância nutricional, né, e de desenvolvimento do feto. Doutora Marise, nesse mundo, nessa era, né, do modismo e dessa história maluca das pessoas muito preocupadas com a aparência, vamos falar um pouquinho da história da atividade física, né? A senhora já disse que estão estudando profundamente esse assunto, porque quem pratica atividade física em diferentes níveis quer saber se deve ou não ser suplementado. O que a gente já sabe, o que é legal que essas pessoas que continuam treinando a sua maneira agora em casa, do jeito que é possível, o que elas têm que saber de informação sobre a vitamina D que possa deixá-las seguras, enfim, mais tranquilas nesse momento? Eu acho que também ali a gente tem que tomar cuidado, é um outro grupo de risco muito tendencioso a fazer uso em excesso de vários nutrientes, né? Eu tenho visto no consultório, às vezes, coisas assim que o pessoal gosta, achando que vai ter um desempenho maior ou melhor se começar a consumir mais coisas. Eu recomendaria as mesmas doses para quem pratica atividade física, 1.000 a 2.000 unidades por dia, embora existam outras recomendações, mas em termos de evidência científica, não existe ainda evidência de que doses acima disso vão levar a um desempenho maior, né? Eu acho que aqui, só complementando as doses recomendadas para cada faixa etária, eu diria que no adulto, a partir da adolescência e até vamos dizer assim, o idoso, 1.000 unidades por dia estaria de bom tamanho. A partir do idoso,
2.000 já seria o ideal, né? A partir dos 60 anos, as 2.000 unidades vai garantir ali um nível bom de vitamina D para esses indivíduos. E lembrar que aqueles que têm uma absorção intestinal alterada, que são, por exemplo, os pós-cirurgia bariátrica, os que fizeram redução do estômago e derivação lá do intestino, eles têm uma deficiência muito maior de vitamina D, porque justamente eles tiram um pedaço do intestino, que é onde a gente absorve a vitamina D. Então, nesses indivíduos, se puder dosar no sangue, a gente vai acertando a dose, porque muitas vezes eles precisam de doses bem maiores do que os indivíduos que têm uma absorção normal. Então, nesse grupo, realmente a dosagem é fundamental. Enquanto não pode dosar, consuma a vitamina D, pelo menos nessa quantidade que a gente está recomendando, e assim que tiver oportunidade, os bariátricos já sabem disso, os pós-bariátricos, eles têm que continuar fazendo um acompanhamento nutricional com endocrinologista, especialmente, para não ter outras deficiências, né? Porque eles podem fazer deficiências gravíssimas de vitamina D, especialmente, e de outros nutrientes também. Então, acho que é um grupo de maior risco para ter deficiências muito graves de vitamina D, que eu queria aqui estressar, né, um pouquinho mais nesse grupo, porque eles precisam de uma suplementação, de preferência com controle médico, mas nesse momento não pode deixar isso escapar, né? Mesmo que não tenha acesso ao médico, faça a sua suplementação. Eu acho que a gente está na fase em que todos nós estamos mais atentos à saúde, né? Já tem um público que é bastante atento, mas tem um outro tanto que sempre fica se valendo ou querendo se valer de alguma pílula milagrosa. Por isso que as pessoas chegam ao seu consultório, né, com essa dosagem altíssima, porque viu alguém, enfim, que acha que é um exemplo de, sei lá, performance ou de beleza exterior, e aí quer ficar igual, né? Doutora Ana, a gente vai fazendo uma poupança ao longo da vida, né? Então, hábitos saudáveis, uma boa alimentação, tomar sol quando a gente pode, né, obviamente, se manter minimamente tranquilo em casa, sem deixar que o estresse tome conta da rotina, quer dizer, refletir um pouco sobre tudo que a gente já estava fazendo de meio over, né, na nossa vida, que agora sirva para uma reflexão geral sobre a nossa saúde, sobre como é que a gente cuida dela, né? Exatamente isso. Olha, sempre digo, não existe uma fórmula mágica para deixar seu sistema imunológico perfeito, potente, de um dia para o outro. É o que todo mundo quer, uma fórmula mágica, uma superdose de algum milagre, algum medicamento milagroso que faça o sistema imunológico ficar potente de um dia para o outro. Não. O sistema imunológico, pessoal, é como um músculo, falo isso sempre. Se você quiser que ele fique fortão, você tem que fazer exercício todo dia para hipertrofiar seu músculo. A mesma coisa é o sistema imunológico. E aí são três atividades que a gente tem que ter para deixar nosso sistema imunológico forte. Isso é construído no dia a dia. Uma alimentação saudável, e dentro dessa alimentação saudável, aí inclui a vitamina D, que não está nos alimentos, mas está onde? Está no sol. E se a gente não pode tomar sol, é saudável que a gente suplemente com a vitamina D. Tudo certo. Exercício físico é importantíssimo, e uma terceira coisa, dormir bem. A gente sabe que o sono também fortalece o sistema imunológico. Então, são essas três formulinhas que a gente tem que cultivar no dia a dia para que a gente fique potente, imunologicamente potente, para conseguir nos defender de todas as infecções, não só coronavírus, mas todas. Agora, doutor Odair, as pessoas que estão pensando assim, puxa vida, mas isso é muito difícil, né? Tá complicado demais, olha só quanta coisa que eu tenho que fazer, pensar, resolver. Ai, socorro, alguém me ajuda, né? Vamos ajudar, doutor Odair. O que o senhor tem, que palavrinha sábia o senhor tem para dividir com a gente? É muito bem colocado pela Ana que a gente tem que ter cuidados, mas a gente também deve se prevenir, porque não existe remédio para maus hábitos. É fundamental isso, né? Que as pessoas tentam buscar no remédio a solução para todos os maus hábitos. E muitas vezes, e vai servir de alerta, muitas vezes as pessoas manipulam a vitamina D de uma maneira irregular, sem a confiabilidade. Então, esse é um detalhe muito importante. Boa parte das intoxicações ocorrem por manipulações inadequadas. Neste momento difícil, o que a gente precisa é se encontrar, é se reinventar.
Todos nós sabemos que o mundo provavelmente vai ser diferente depois dessa pandemia. Então, essa busca interior, nós temos muitos valores que são desconhecidos. A gente pode passar a vida inteira sem realmente conhecer o que você é, o que você pode fazer e até onde você pode chegar. Então, acho que também é um momento de criatividade, de você buscar dentro de você, da forma mais serena possível, né, de forma espiritual, da forma mais tranquila, buscar esse eu perdido dentro de você. E, naturalmente, eu espero que a gente possa passar por isso e ter um mundo mais equilibrado, mais feliz e com muita saúde. E mais humanitário, né? Doutora Marise, para a gente encerrar com a senhora, a população, os seus pacientes, muitos estão preocupados com estética, né? O mundo é muito estético, e eles vão procurar um médico quando eles estão querendo emagrecer, querendo perder peso, querendo entrar naquela calça, nada contra, isso é muito legal, mas existe o princípio da saúde equilibrada, tem gente que está um pouquinho acima do peso, e muitas vezes tem níveis, né, clínicos muito melhores do que as pessoas que estão ali chapadonas. Então, eu acho importante a gente encerrar falando sobre isso, né? Sobre o cuidado da saúde lá por dentro, não é só na frente do espelho. Sem dúvida, né? Eu acho que o cuidado geral é como ter bons hábitos, né? E eu acho que aí vem já, até é importante falar aqui para a gestante, porque o filho dela vai repetir o hábito dela, né? Ela vai passar o hábito alimentar dela para o filho dela e para gerações seguintes, e inclusive ela passa também a carga de doenças que carrega na família para os seus descendentes. Então é muito importante que ela mantenha uma vida saudável, porque ela vai ser o exemplo para os seus descendentes. As crianças repetem os costumes tanto da mãe quanto do pai. Então acho que é importante também ser um exemplo disso. E é claro que o que importa é a saúde, né? A beleza é importante, todo mundo valoriza, ninguém quer ser feio, ninguém quer ser gordo, mas o que é importante é você realmente ter uma vida saudável, nesse momento, evitar a ansiedade, né? Eu acho que tem alguns indivíduos que são muito ansiosos, eles sofrem 3, 4 vezes mais por antecipação, por uma coisa que muito provavelmente não vai acontecer, né? Então, esse sofrimento realmente a gente vê nessas pessoas, e buscar uma ajuda, uma meditação, usar algum outro tipo de instrumento, né, para conseguir baixar essa ansiedade, é uma coisa fundamental agora. Então, eu acho que cada um tem que realmente buscar dentro de si, manter o equilíbrio dentro da família, os adultos têm que ali controlar a ansiedade de todos, e tentar superar tudo isso, porque uma hora vai passar, né? O que a gente tem é que sobreviver tudo isso e tirar grandes lições. Eu acho que é o que a gente tem feito, né? Fazer com esses limões, fazer uma bela limonada. E a gente aprende assim a superar tudo isso. Doutora Ana, e agora mesmo para a gente encerrar, e eu deixei de propósito, por último, essa pergunta: engorda suplementação de vitamina D? Eu queria que ouvissem tudo que a gente tem para falar antes dessa sua resposta, então isso é importante. Então, a melhor notícia de todo esse bate-papo: vitamina D não engorda, pessoal. Então, sem culpa, todo mundo pode consumir e suplementar vitamina D sem culpa, tá bom? Não engorda. A gente está falando aqui de saúde, a gente não está falando de modismos, né? Eu quero agradecer muito a participação de vocês que ficaram aqui com a gente, esclarecendo dúvidas, né? Informação é fundamental para que a gente saiba o que fazer com a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama, que estão no nosso entorno. Doutora Ana Escobar, pediatra, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer estar aqui conversando com meus 2 colegas, muito importante essa conversa para todo mundo e para mim, inclusive. Doutora Marise Lazzaretti, endocrinologista, nos ajudando também a te ajudar, né? Sim, nossa, foi ótimo esse bate-papo. Acho que quanto mais a gente puder falar sobre saúde e a informação de boa qualidade é o que precisa nesse momento, né? Realmente tranquilizar a população oferecendo informações boas. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Doutor Odair Albano, ginecologista, cuidando das mamães, dos seus bebês, todos são psicólogos, né? Na verdade, vocês todos, claro, os médicos têm as suas especialidades, mas cuidam, zelam, acolhem, né? Aquela sua palavrinha final para quem está nos assistindo.
Foi um prazer participar com as duas colegas, com a Ana, com a Marisa, aprendendo sempre com elas e deixar essa mensagem nossa, né? Tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Se Deus quiser, a gente vai superar isso e seguramente vamos ter um mundo melhor. Um grande abraço a todos. Um abraço, um beijo para vocês todos. Muito obrigada por essa parceria aqui. E a você que nos assistiu, um beijo. Cuide-se.